O motor ainda zunia baixinho quando ela avistou, entre os pinheiros, uma caminhonete branca parada onde não deveria estar. Descendo do quadriciclo com a mão próxima ao coldre, Amanda manteve os olhos fixos nos dois homens encostados ao capô. Sem rodeios, ela pediu para ver o que havia na traseira da caminhonete. Porém, quando abriram as portas, o impacto foi imediato. Dentro, um lobo arfava com dificuldade, patas atadas, olhos dilatados pelo pânico. Um dos dela. Amanda tentou recuar, mas não teve tempo. A pancada no ombro a derrubou no chão gelado, e tudo escureceu. Quando recobrou a consciência, estava amarrada a uma árvore. O frio mordia sua pele enquanto o som do motor desaparecia ao longe. E foi nesse silêncio absoluto que ouviu o rosnado, baixo, contido, perto. Mas não era um predador solitário. Havia outros passos, outros olhos. A alcateia estava ali. E ela não sabia se aquilo era sua salvação ou o fim. Desde pequena, Amanda Foster parecia ouvir o mundo de forma diferente. Não com os ouvidos, mas com a alma. Enquanto outras crianças colecionavam bonecas ou gibis, Amanda passava horas observando pássaros, traçando pegadas na terra úmida e tentando decifrar o que os animais tentavam dizer ao silêncio. Cresceu em Oregon, nos Estados Unidos, cercada por florestas e histórias sobre lobos que um dia vagaram livres por ali, até serem caçados quase à extinção. Formou-se em biologia com ênfase em ecologia animal. E após alguns anos de trabalho em centros de resgate e reabilitação, foi chamada para integrar uma equipe especial de monitoramento de fauna no extremo norte do Canadá. O destino? Um posto avançado isolado no Yukon, onde uma alcateia de lobos cinzentos resistia bravamente às mudanças implacáveis do clima e à crescente presença humana. Ali, a vida seguia um ritmo completamente diferente. Não havia trânsito, nem vizinhos, nem sinal de celular. Apenas o vento cortante, a floresta densa e as trilhas invisíveis deixadas por pegadas que desapareciam com a primeira nevasca. Amanda vivia em uma pequena base de pesquisa, dividida com 2 outros cientistas e um piloto de helicóptero acostumado ao silêncio tanto quanto ao gelo. Seu trabalho era acompanhar o comportamento da alcateia marcada por colares GPS. Mas com o passar dos dias, ela começou a reconhecer mais do que coordenadas ou padrões de caça. Ela via intenções, estratégias, afetos. Havia algo quase sagrado na forma como os lobos se moviam, como se fossem parte de uma inteligência antiga que ela ainda tentava compreender. A alcateia estava sob risco. As presas estavam desaparecendo conforme o aquecimento global alterava os ciclos migratórios. Sem alimento, os lobos se aproximavam de áreas humanas, tornando-se alvo de fazendeiros e caçadores. Amanda sabia que não bastava apenas observá-los. Se não agisse logo, aquela alcateia seria a próxima a desaparecer. Mesmo com o frio queimando a pele e as noites longas testando sua sanidade, ela não recuava. E em cada anotação no caderno, em cada passo dado na neve profunda, Amanda escrevia silenciosamente a história de sua entrega. Não apenas a ciência, mas a promessa de que mesmo em meio ao fim do mundo, ainda existiam vozes que mereciam ser ouvidas. Foi por isso que, quando a coleira de um dos jovens lobos parou de emitir sinal naquela manhã, Amanda soube que não podia esperar. Ela já sentia que a tensão estava crescendo. Presas em migração errática, lobos se arriscando demais, sinais desconexos nos rastreadores. A alcateia não era mais apenas objeto de estudo, era parte do que ela havia jurado proteger. A partir dali, o que antes era observação virou urgência. Em condições normais, Amanda jamais sairia sozinha para patrulhar. As trilhas entre as áreas de monitoramento podiam esconder armadilhas naturais, predadores ou o pior, homens armados. Mas naquela manhã, os 2 colegas da base acordaram febris, com dores fortes e desidratação. Não havia tempo para esperar que melhorassem. Uma das coleiras de rastreamento da alcateia havia parado de emitir sinal horas antes. Ela se preparou com cuidado. Mochila leve, rádio com bateria reserva, lanterna, faca de sobrevivência, suprimentos e o rifle de emergência. O céu estava limpo, mas as nuvens no horizonte anunciavam mudanças. Seu quadriciclo avançava com esforço pelas trilhas cobertas de gelo e lama endurecida. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos pneus contra o solo congelado. Amanda reconhecia rastros, alces, raposas, um urso solitário, mas nada dos lobos. Foi então que ela avistou entre os pinheiros distantes um veículo onde nenhum deveria estar. Um caminhão branco,
grande, aparentemente novo, parado próximo a uma clareira que servia como passagem natural da fauna. Não havia marcações visíveis nem placas. Amanda parou a alguns metros com o motor ainda ligado e pegou os binóculos. 2 homens estavam junto ao capô, falando baixo. Um deles fumava. O estômago dela se revirou. Aquilo não era patrulha ambiental. Com cautela, acelerou devagar, fazendo o quadriciclo se aproximar até onde os homens não poderiam fingir que não haviam. Um deles fez menção de entrar na cabine. Amanda então desceu, postura firme, e ergueu a voz. Essa área é protegida. Posso ver o que transportam? Os homens se entreolharam. Um deles assentiu com um meio sorriso, mas não disse nada. Ela manteve a mão perto do coldre e se aproximou da traseira do caminhão. Ao abrir a porta de ferro, o baque emocional veio como um golpe no peito. Lá dentro, deitado, com as patas amarradas e a respiração ofegante, estava um jovem lobo, ainda com os olhos vidrados de pânico. A coleira de rastreamento em seu pescoço confirmava. Era um dos membros da alcateia monitorada. Ele havia sido capturado. Amanda recuou instintivamente e deu meia volta para correr até seu veículo. Mas antes que pudesse dar o segundo passo, sentiu uma pressão violenta contra o ombro. Um deles a derrubou no chão gelado, e o outro imobilizou suas mãos com uma corda grossa. "Fique quieta", disse o mais alto, voz seca. "Não é com você." "Esse animal é protegido por lei", rebateu Amanda ofegante. "Vocês não vão escapar." Eles não responderam. Apenas a arrastaram até uma árvore próxima, amarrando-a com brutal eficiência. Sem dizer uma palavra, os 2 homens voltaram ao caminhão e desapareceram pela trilha estreita, deixando para trás apenas o ronco do motor e uma nuvem branca de neve solta que logo se assentou no silêncio da floresta. Amanda ficou ali, imóvel, o coração em disparada, os olhos tentando acompanhar o som do motor até ele sumir no vazio. E então restou apenas o vento, cortante, indiferente, absoluto. Aos poucos, a realidade caiu sobre ela com todo o peso do gelo. Sozinha no meio da floresta congelada, lutava contra a dor latejante nos pulsos, tentando soltar as cordas com o atrito das luvas rasgadas. A madeira áspera da árvore pressionava suas costas e o frio, apesar de implacável, era momentaneamente ofuscado pela adrenalina. O suor, misturado com o gelo, ardia em sua pele já sensível. Sua garganta secava a cada respiração irregular e seus dedos começavam a perder a sensibilidade. Ela sabia que precisava agir e rápido, antes que o frio a imobilizasse por completo. As horas pareciam se arrastar. O céu, que antes era límpido, agora começava a se fechar em tons opacos. A Amanda piscava com dificuldade, a visão embaralhada e o corpo entrando num estado de semiconsciência. Sons distantes se misturavam com memórias difusas. Ela sentia que não aguentaria por muito mais tempo. Foi então que um ruído rompeu o torpor. Um rosnado, baixo, grave e próximo. Amanda abriu os olhos bruscamente, o coração acelerado. A princípio, pensou estar alucinando. Mas o som se repetiu, agora mais perto. Galhos estalaram. Um vulto cinzento surgiu por entre os pinheiros cobertos de neve. E logo, outro. 3 lobos. Depois, um quarto, maior, de postura dominante. Ela se encolheu instintivamente, sem conseguir se mover ou se defender. A alcateia a observava em silêncio. Olhos atentos, narinas farejando o medo. Mas então, algo estranho aconteceu. O maior deles, um lobo de pelagem cinza clara, com uma cicatriz visível sobre o flanco direito, se aproximou com calma. Ele a encarava sem hostilidade. Com passos lentos, parou a menos de 1 metro dela, abaixou a cabeça e rosnou baixinho, como se reconhecesse seu cheiro. Amanda piscou várias vezes, tentando entender. Aquela cicatriz, ela conhecia aquela marca. 1 ano antes, durante o inverno mais rigoroso que já havia enfrentado, Amanda havia resgatado um filhote ferido preso em uma armadilha de metal. Ela o tratou na base por semanas, alimentando-o, limpando os ferimentos, até que ele estivesse forte o suficiente para ser devolvido à floresta. Ele nunca rosnou para ela, apenas observava em silêncio, como agora. Era ele, com um gesto cuidadoso, o lobo rosnou novamente, abaixando-se e mordendo uma das cordas em torno dos pulsos dela. Amanda mal conseguia acreditar. Os dentes firmes puxavam com precisão, sem atingir sua pele. A cada movimento, os nós cediam um pouco. Finalmente, as amarras se romperam. Amanda soltou as mãos e ofegou, sentindo o sangue voltar aos dedos. As lágrimas congelavam quase no instante em que desciam por suas bochechas. Ela não se conteve. Estendeu
Ergueu os braços devagar e envolveu o pescoço do lobo com gratidão. Ele não fugiu. Apenas soltou um som baixo e gutural, quase um murmúrio selvagem, como se por um instante os dois pertencessem ao mesmo mundo. Amanda o observou por mais alguns segundos, tentando memorizar cada traço. Depois, como surgiram, os lobos recuaram e desapareceram entre os pinheiros, deixando para trás apenas pegadas na neve. Amanda se levantou com dificuldade, os músculos rígidos e a alma em desalinho. Mas agora ela não estava mais sozinha. E havia uma dívida a cobrar. Pelos lobos, por ela, por tudo aquilo que ainda podia ser salvo. Com as mãos ainda doloridas, mas livres, Amanda correu pela neve espessa até alcançar o quadriciclo encostado a poucos metros da clareira. Seus dedos tremiam, o frio mordia sua pele através das luvas úmidas, mas ela conseguiu ligar o rádio de emergência. Base Yukon 03, aqui é Amanda Foster. Cópia? A voz saiu trêmula, mas firme. Localizei o lobo cinzento da coleira 47. Está acorrentado, capturado por caçadores ilegais. Tenho a localização exata do caminhão. Solicito reforço imediato. Repito, caçadores armados em área protegida. A resposta veio quase instantaneamente. A central de conservação alertou a polícia ambiental, que logo mobilizou uma equipe de patrulha avançada. Mas Amanda não esperou. Cada segundo contava. Usando os rastros fundos deixados pelos pneus do caminhão, ela se orientou pela trilha e coordenou a busca com seus colegas que, mesmo ainda se recuperando, decidiram seguir com ela, em veículos separados, conectados via rádio. Depois de quase 2 horas entre trilhas sinuosas, vales congelados e florestas adormecidas sob o gelo, eles avistaram o caminhão branco tentando sair da área de conservação por uma estrada de serviço encoberta por neve. Amanda repassou a posição com precisão às autoridades. Minutos depois, uma barreira improvisada bloqueou o acesso. Os caçadores perceberam tarde demais. Foram cercados e rendidos sem resistência. No compartimento traseiro do caminhão, o jovem lobo estava lá, amarrado, o peito arfando, os olhos dilatados pelo medo. Amanda foi a primeira a se aproximar. Ajoelhou-se diante dele, ignorando o frio que atravessava sua roupa. Falou baixo, como se sua voz pudesse dissolver o pânico. "Está tudo bem agora. Você está seguro", sussurrou, com a voz embargada, lágrimas congelando em seus cílios. Os veterinários o examinaram ali mesmo. Apesar do estresse extremo, não havia ferimentos graves. A coleira de rastreamento fora danificada, mas o animal estava inteiro, forte, vivo. Em poucas horas, ele estava de volta à liberdade. Amanda e seus colegas acompanharam a soltura com um silêncio reverente. Quando o lobo enfim correu para a floresta e, por um breve instante, olhou para trás antes de desaparecer entre os pinheiros, Amanda compreendeu que aquilo era mais do que ciência, era confiança, era reciprocidade. Enquanto retornavam à base, o vento começava a soprar mais forte, indício de que a tempestade prevista para a semana talvez chegasse mais cedo. Os dias que se seguiram foram de silêncio e neve. A nevasca anunciada chegou forte naquela semana, soterrando o acampamento sob uma espessa camada branca. As comunicações ficaram intermitentes e as patrulhas foram suspensas temporariamente. A Amanda usou o tempo para reorganizar relatórios, revisar dados corrompidos pelo frio e responder aos comunicados da polícia ambiental. Os 2 caçadores estavam sob custódia. Tudo indicava que atuavam de forma independente, mas a investigação seguia aberta. Apesar da vitória, Amanda carregava algo estranho no peito. Não era tristeza, era uma sensação mais antiga, como se tivesse atravessado algo sagrado e, ao sair do outro lado, não fosse mais a mesma. Um tipo de cansaço que não vinha do corpo, mas da alma. Naquela manhã, acordou antes do sol. Não vestiu o uniforme, não levou o rádio, apenas colocou a jaqueta grossa, o par de luvas mais velho e seu caderno de campo gasto pelo tempo. Caminhou sozinha até a borda da floresta, um lugar onde, com sorte, os rastros dos lobos voltariam a surgir assim que o tempo permitisse. A neve rangia sob suas botas, o ar queimava, cortante, mas Amanda andava como quem seguia uma trilha invisível, mais guiada pelo coração do que pelos pés. Quando chegou à clareira, parou, abaixou a mochila e abriu o zíper com calma. De dentro, retirou a coleira de rastreamento quebrada, a mesma que haviam removido do lobo dentro do caminhão. Ficou por um instante observando aquele objeto, símbolo de controle, mas também de vínculo. Segurou-a entre as luvas como se segurasse algo sagrado e
então se ajoelhou, depositando-a sobre a neve intacta. Então, um farfalhar sutil rompeu o silêncio. Um leve estalo entre os galhos secos. Um movimento quase imperceptível no limite da visão. Amanda virou-se devagar, guiada por um pressentimento mais forte que o instinto. E lá estava ele, o lobo cinzento da cicatriz, surgindo como uma sombra viva entre os troncos cobertos de neve. Estava sozinho, ereto, imponente, com o mesmo olhar firme e atento de antes. Mas havia algo novo em sua presença. Uma memória que se fazia carne, uma conexão não dita, forjada em dor, sobrevivência e entrega. Amanda não se moveu, não precisou, apenas inclinou levemente a cabeça num gesto silencioso de reconhecimento. Era como encontrar um velho amigo que nunca falou sua língua, mas sempre entendeu sua alma. O lobo a observou por mais alguns segundos. Seus olhos não eram os de um animal ameaçado, eram os de alguém que lembrava. E naquele olhar quieto, havia mais gratidão do que qualquer palavra seria capaz de conter. Sem alarde, ele virou o corpo e desapareceu entre as árvores, com a dignidade serena de quem pertence à floresta. Amanda sabia que sua missão ainda não havia terminado. Haveria outros perigos, outras perdas, outras noites frias e solitárias. Mas agora, algo dentro dela estava diferente, porque pela primeira vez ela entendia com clareza: a natureza não exige explicações. Ela pede presença, pede respeito. E de tempos em tempos, quando menos se espera, ela retribui. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um cão farejador treinado em pleno aeroporto parando subitamente diante de uma mulher grávida. O corpo em alerta, os olhos fixos, o rosnado baixo. Nada parecia fora do lugar, mas ele sabia. Algo estava errado. Muito errado. O que aquele cão sentiu? Por que ninguém conseguia entender o que ele estava tentando dizer? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!